próximo à casa da minha mãe, que é um lugar de certa forma afastado da cidade e muito arborizado, existem muitos parques florestais. Esses lugares assim isolados, não sei porquê, sempre me chamam a atenção e mexiam com a minha imaginação. Eu sempre tinha muita vontade de explorar tudo. Porém, não tinha muita coragem de fazer isto sozinho. Quando meu primo Bill veio passar uns dias na minha casa, como de costume, jogávamos futebol, videogame e outras atividades de adolescentes. Então, surgiu a ideia de explorarmos a mata. E ainda teria que ser à noite. Peguei a minha lanterna e mochilas. E logo no início da noite, fomos explorar a floresta. Entrar em uma mata fechada à noite é extremamente assustador. No começo, é fácil entrar. O problema é quando você está lá, bem no meio da floresta. E os matos vão ficando cada vez mais alto. E a dificuldade aumenta progressivamente. Logo, a brincadeira começou a ficar com um clima tenso. Porque tentamos voltar pelo mesmo caminho por onde viemos. E naquele dia, meu caro, isso se tornou impossível. E até hoje não entendo o motivo de nos perdermos naquela mata. Porque não tínhamos andado tanto assim. Mas naquela altura, o objetivo tornou-se retornar para casa logo. Andamos por horas e parecia que sempre voltávamos ao mesmo lugar. Até que num determinado momento, encontramos um local onde havia uma grande área em forma de círculo. Um local limpo, sem mato e nem árvores, bem no meio daquela mata. Próximo a este local, havia uma casa velha de cor verde e parecia estar abandonada. Resolvemos entrar para ver se tinha alguém lá dentro, porque existia uma vela acesa que dava para ser avistada ao longe. Mas não tinha ninguém, apenas móveis muito antigos. Subimos a escada e quando entramos no quarto, surgiu um fedor muito forte e esquisito. Eu resolvi abrir a janela e tive muito trabalho, porque aquilo ali devia estar fechado há muitos anos. Tinha muito pó e comecei a torcer. Mas quando consegui abrir a janela, tomei um tremendo susto, porque avistei naquele círculo no meio do nada uma pessoa totalmente vestida de vermelho, dos pés à cabeça, e estava com uma vela, vindo em direção à casa onde estávamos. Eu e o Bill descemos desesperadamente as escadas, na esperança de sumir de perto daquele lugar, antes que o ser de vermelho entrasse e nos visse. Porém, foi neste momento que o pânico tomou conta do lugar. Quando um degrau da escada se quebrou na hora em que eu passei, e nós dois caímos dentro de um buraco que parecia ser uma espécie de porão da casa. E para completar aquela noite, a minha lanterna caiu e abriu, e as pilhas se perderam. Caímos num lugar estranho, e como não tínhamos muitas opções, ficamos quietos por um bom tempo, e nada aconteceu. Mas estávamos na mais completa escuridão. Com muito esforço, passando a mão no chão, eu tentava encontrar uma parte da lanterna
que estava perdida, porque na minha mochila havia pilhas extras para usar. Depois de alguns minutos, consegui encontrar a parte que faltava da lanterna. E quando acendi, imenso foi o nosso espanto. Aquele porão era um cemitério oculto embaixo da casa. Estava infestado de túmulos por toda parte. Era assustador estar naquele lugar. Não pensei duas vezes e corremos para sair do local pela escada. Eu nunca vou me esquecer do barulho atormentador de uma corrente que ouvíamos vindo em nossa direção. Rapidamente subimos e fomos em direção à saída da casa. Quando saímos, havia 5 pessoas de vermelho segurando velas. Eu não sei exatamente o que faziam, porque estávamos tão apavorados que nem quisemos saber. Corremos desesperados pela mata. Ouvíamos uivos, gritos e muitos sussurros atrás de nós, como se nos perseguissem. Só sei que depois de muito sacrifício, conseguimos encontrar uma saída. Mas fomos a uns 8 quarteirões da minha casa. Nos machucamos muito naquela noite tenebrosa, que nunca esquecerei. Tive que contar tudo para o meu pai, que chamou a polícia. Relatamos o que vimos. Porém, quando a polícia foi investigar, um incêndio devastou todo o lugar e nada sobrou. E mesmo depois de algumas investigações na época, não encontraram vestígios do tal cemitério. Eu tenho certeza do que vi. E também só sei dos pesadelos que tive depois daquela noite. Mas o mistério daquela casa ainda precisa ser descoberto. Mas o que tem ali ainda continua sendo um segredo. Pois é como diz o velho e bom ditado: se você vai até o perigo vem até você. Boa noite. O que vou contar aconteceu há alguns anos na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meus tios ficaram muito felizes ao comprar um grande terreno, onde eles podiam construir a casa dos seus sonhos. E foi exatamente o que fizeram. Mas não ficaram muito tempo na casa e deixaram todos sem entender nada quando voltaram para a sua antiga moradia. Na época, os meus pais, com 3 filhos pequenos, passavam por dificuldades, pois pagavam um aluguel muito caro e a casa deixava muito a desejar. Então foi que o meu tio ofereceu a casa que ele havia construído e que estava fechada, por um aluguel muito baixo. E meus pais não pensaram 2 vezes e se mudaram para lá. Eles não sabiam o que os aguardavam. Mal mudamos e coisas estranhas começaram a acontecer. Luzes acendiam e apagavam, barulhos estranhos, coisas fora do lugar ou que simplesmente sumiam sem explicações. Certa noite, acordei e sentia algo me tocando. Era uma mão que vinha de algo que estava debaixo da cama. Uma mão que parecia de velho, enrugada, com as unhas bem sujas e grandes. Comecei a gritar. A minha mãe correu para o meu quarto, mas quando ela entrou, já havia sumido. Contei a ela o que havia acontecido, mas ela me disse
que era apenas um pesadelo, pois não havia nada lá. Mas eu estava tão apavorada que naquela noite eu dormi com os meus pais. Algumas noites depois, o meu pai acordou com barulhos, como se alguém estivesse mexendo na louça da cozinha, e foi lá ver. Quando chegou lá e acendeu a luz, não havia ninguém. Foi então que sentiu um arrepio, e quando virou para trás, viu uma índia que parecia flutuar no corredor da sala. E era lá onde ele estava. E de repente a luz se apagou, e ele tentou acender de novo, mas o interruptor estava duro e não acendia. Então ele correu para o quarto e começou a rezar. Conta ele que nunca sentiu tanto medo em sua vida. No outro dia cedo, ele foi para a cozinha e o interruptor estava normal. Depois disso, nós mudamos e descobrimos mais tarde que aquele terreno era um antigo cemitério indígena. O meu tio demoliu aquela casa e construiu na frente uma oficina mecânico. Mas ainda hoje, nos fundos da oficina onde ficava a casa, sente-se um clima pesado e ainda são avistados vários fenômenos sobrenaturais. O meu pai havia ganhado aquela casa do meu tio, mas devido a todos esses acontecimentos, ele devolveu a casa. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: cavalo dado, não se olha os dentes. Boa noite. Já vem de vários anos a história de que a sala da casa da minha avó é assombrada e que quem dorme lá vê coisas. E quem dorme lá também não consegue dormir, pois coisas perturbadoras acontecem à noite. A minha mãe já contou que quando criança, uma vez em que dormia com a cabeça coberta pelo cobertor, algo descobriu a sua cabeça. E ela logo xingou, pensando ser alguém. Novamente, ela cobriu a cabeça. E aquela coisa a descobriu de novo. E quando ela se virou para xingar, olhou e não havia ninguém no local. A minha tia, quando foi dormir lá, viu uma criatura com uma foice na mão, rindo para ela. Já houve casos em que a minha avó dormia em seu quarto, quando alguma força estranha tentou estrangulá-la. E ela tentava pedir ajuda e não conseguia. E essa coisa apertava o seu pescoço com muita força. E depois de algum tempo a soltou. Aconteceram outras coisas também. Porém, eu ficaria horas aqui contando. Eu, pessoalmente, nunca vi nada na casa, mas muita gente já viu. Há algum tempo, a minha avó foi descobrir que antes de ser construída a casa, ali era um centro de quimbanda. Talvez esta seja a razão para que a casa seja amaldiçoada. Este relato me lembra aquele velho e bom ditado: as almas mais escuras não são aquelas que escolhem existir no inferno do abismo, mas sim aquelas que escolhem se libertar do abismo e circular entre nós. Boa noite.
Este fato aconteceu no apartamento que moramos. Meus pais e eu queríamos mudar há pelo menos 3 anos de uma casa velha para um apartamento em um bairro bem melhor. Quando encontramos o apartamento, a sua dona precisava rapidamente do dinheiro e vendeu seu apartamento bem acabado por um ótimo valor para quem comprar. Entramos para ver o apartamento e tinha muito carpete e papel de parede. Pagamos para uma empresa lixar e passar o sinteco, ficando a casa fechada por uma semana para evitar bolhas. Na semana seguinte, quando abrimos o apartamento, o chão estava repleto de baratas mortas pelo apartamento inteiro. Fizemos a limpeza, jogamos sal grosso nos cantos das portas e paredes e todos se foram, menos eu, pois fiquei para retirar o cheiro que ainda tinha no lugar. Então, eu abri todas as janelas do apartamento. Porém, quando foi meia-noite, todo o apartamento congelou. O lugar estava incrivelmente frio e sem vento. Mais tarde, eu comecei a ouvir barulhos na parede, mas não em uma ou em 2 paredes, porém em todas as paredes da sala, de 100 metros quadrados. Era uma sala bem grande. Foi quando comecei a ver algumas baratas saindo do canto das paredes. Desesperado, pensei em dormir no quarto. E quando passo da entrada do corredor para os quartos, um cheiro de podre e um vulto negro pairou sobre os meus olhos. Eu atravessei aquele vulto negro. Com muito medo, entrei em um dos quartos. Fechei a porta e coloquei um travesseiro que levava comigo embaixo da porta, para nenhuma barata passar por ali à noite. Eu passei a noite no frio, até pegar no sono. De manhã, com o raio do sol batendo no rosto, fui até a sala e estava tudo tranquilo. Meus pais chegando, contei a eles tudo o que havia acontecido. Nós retiramos os papéis de parede e começaram a surgir centenas de baratas. Também havia um cheiro podre perto da batente do corredor. Talvez vários cupins mortos devem ter gerado o cheiro, pensei comigo. Mas o vulto que vi, aquela sombra, para aquilo não havia explicação. Alguns dias depois, descobrimos que a antiga dona do apartamento se matou naquele lugar. Depois de uns dias, descobrimos que a antiga dona daquele lugar tirou a própria vida naquele apartamento. De lá para cá, alguns copos e potes de vidros foram sozinhos ao chão ou explodiram. E quando passo pela porta, costumo abaixar a vista para não ver nada estranho. Aquele vulto que aparecia constantemente no corredor parou de aparecer depois de um tempo. Logo depois que coloquei um abajur bem ali, que clareava um pouco o lugar. Moro neste mesmo apartamento há 13 anos. E este relato me lembra aquele velho e bom ditado: alguns segredos devem permanecer escondidos. Boa noite.
Me chamo Douglas, tenho 17 anos e não tenho religião. Tenho muita curiosidade sobre o desconhecido. Acho que para poder de fato acreditar em algo, essa minha curiosidade me faz pesquisar coisas, invocar coisas e me interessar por ocultismo, etc. Para ver se consigo encobrir o meu ceticismo natural. Pois bem, essa minha ânsia por saber das coisas ocultas foram impulsionadas pela notícia de que uma pessoa que eu amo está muito doente. Ela não quer me revelar o que é, mas a sua melhor amiga diz que é algo muito sério. Tal notícia me deixou com o sentimento de que eu posso e devo fazer algo para curá-la e evitar sua morte. Foi então que ontem de noite eu passei horas e horas pesquisando na internet sobre os mais diversos pactos, desde enoquianismo, magia angelical, até demonologia e goétia, para ver se consigo a cura dela, em troca de algo, nem que seja a minha alma. Bem, fiquei com muito sono e simplesmente não consegui seguir adiante, até porque precisava comprar os ingredientes para a invocação. Por isso, deixei para o outro dia. Eu fui dormir por volta das 2h50. Estava numa cama de casal e a casa vazia. Sonhei com demônios e comecei a mentalizar o nome de Lúcifer na minha mente. Sei que foi um erro, pois devia ter invocado algum demônio pequeno. Até porque não acho que o próprio Lúcifer iria sair de onde está só para aparecer para mim. Eu ficava repetindo e repetindo, até que acordei de madrugada por volta das 3h45, com a minha gatinha branca miando do meu lado. Quando olhei para a minha frente, no rodapé da cama, estava um tipo de massa negra próximo aos meus pés. Essa massa negra era como se fosse um emaranhado de linhas grossas, totalmente negras e maciças, que se mexiam e se contorciam. Quando tentei chegar perto, aquilo simplesmente sumiu. Então eu voltei a dormir. Quando acordei de manhã, a minha gata não parava de miar e olhar para os lados. Ela ficava olhando para as paredes. Acho que de fato, alguns animais têm sensibilidade paranormal. O meu ceticismo foi mais uma vez abalado. Este fato me lembrou aquele velho e bom ditado: depois de ver a morte de perto, é que você entende o real valor da vida. Boa noite. Boa noite. Há uns 10 anos, eu tive que dirigir de São Paulo até uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Cariaçu. Uma cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros de distância. Nesta época, eu trabalhava de faz-tudo para uma entidade funerária e tive que levar uma caixa misteriosa para um determinado endereço até às 22 horas do mesmo dia. O problema é que quando o patrão me mandou fazer isso, já passava das 16. Perguntei antes o que havia na caixa, e o meu chefe disse que não sabia, mas que uma mulher muito esquisita havia pago muito bem
para que a caixa fosse enviada por nós até o seu destino em Minas, e que de maneira alguma fosse aberta por ninguém. Inclusive, possuía um tipo de lacre, com cadeado e tudo. A caixa preta era de metal. E eu cheguei a pensar, por que ela simplesmente não enviou pelo correio? Sei lá. Mas acontece que o meu chefe, sabendo que eu poderia questionar, me ofereceu R$2.000, calando-me então de qualquer pergunta ou desculpas para não ir. E a mulher misteriosa ainda me deu mais um cheque no valor de R$5.000. Por essa quantia, eu farei qualquer coisa que me pedissem. Pensem bem, R$2.000 mais um cheque de 5.000 só para entregar uma caixa é muito tranquilo. Liguei em casa e avisei a minha mulher e caí na estrada. A noite ia chegando e eu já estava cansado. Afinal, eu já havia trabalhado o dia inteiro. Mas essa hora extra ia valer a pena. Era o que eu achava. Quando já tinha rodado uns 100 quilômetros, surgiu alguém na estrada pedindo carona. Era um velho muito esquisito, mas não sei porquê. Segui o meu caminho adiante e não parei para dar carona a ele. Mais uns 5 quilômetros à frente, lá estava o velho novamente pedindo carona. Isso era impossível, mas achei que talvez fosse outro velho. E o cansaço já estava me fazendo ver coisas. O velho tinha uma aparência muito pálida e parecia ter uns 70 anos de idade. Mas como parecia inofensivo, então nem pensei duas vezes e parei o carro. "Para onde o senhor está indo?" Ele respondeu que iria para Belo Horizonte. Eu disse que não iria exatamente para lá, mas que poderia deixá-lo um pouco mais adiante. E ele disse que não havia problemas. Era umas 19 horas. E perguntei para o velho qual era o seu nome. Ele disse que se chamava Vladir. Então eu perguntei se ele sabia o endereço que eu procurava. E ele afirmou que conhecia um atalho. E meus amigos, se eu soubesse o que estava por vir, eu nunca teria dado carona para aquele maldito. Quando ele começou a me guiar pelas quebradas no meio das matas, percebi que depois de algum tempo, talvez eu não conseguiria mais voltar sozinho. E disse isso para ele. E com um sorriso sarcástico, respondeu-me que eu nunca mais iria voltar. Então, não deveria me preocupar com isso. Parei o carro na hora e mandei ele sair. E foi neste momento que descobri que já havia chegado no meu destino. Era um cemitério. Sem que eu tivesse comentado sobre a caixa que estava no porta-malas, ele disse: "Você tem algo para mim?" Fiquei pasmo, porque não tenho ideia de como ele descobriu sobre a caixa. Peguei o celular, mas não dava sinal. Ele segurou meu braço com uma força surreal e disse para que eu entregasse a caixa, ou iria me arrepender. Tenho que admitir que o lugar era muito assustador, e eu estava com vontade de agredir o velho, mas me controlei, apenas o empurrei. Ele acabou caindo no chão, e neste momento abriu a boca, mostrando enormes presas para me intimidar. E da sua boca saía um ruído agudo, bem parecido com um rosnado de gato. Em seguida, o velho correu para dentro do cemitério que parecia deserto. Me aproximei
e percebi que realmente não tinha mais ninguém naquele lugar. Mas comecei a ouvir muitos barulhos estranhos que vinham lá de dentro. E então eu realmente comecei a ficar assustado. Fui até o porta-malas e atirei a maldita caixa contra a entrada do cemitério, no portão de estacas apodrecendo, por onde o velho havia passado. Acreditem se quiser, mas quando a caixa bateu no portão, acabou rompendo o lacre e estourou, mostrando que dentro dela havia várias bolsas de sangue. Eram aquelas bolsas de hospital com sangue de doadores. Neste momento, escutei vários rosnados como o do velho, vindo de dentro do cemitério. E vários outros velhos começaram a aparecer. Eram tanto homens quanto mulheres. Todos tinham aquela aparência sinistra. Estavam em torno de 7 pessoas idosas, que avançaram com tudo em cima das bolsas de sangue ali caídas no chão. Fiquei paralisado de medo, tentando entender qual era daqueles velhinhos. E à medida que eles bebiam o sangue das bolsas, os seus corpos iam rejuvenescendo e ficando com a aparência de alguém bem jovem. Suas rugas sumiam, os cabelos começavam a crescer, a pele mochibenta começava a se firmar no corpo. Aquilo que eu presenciava era mesmo surreal. Como aqueles velhinhos de uns 80 anos se transformaram em moças e rapazes jovens. Um deles veio em minha direção com muita fúria. Acredito que era o velho que eu dei carona na estrada. Porém, ele parecia estar com não mais do que 25 anos. Ele mostrou seus longos caninos para mim e veio em minha direção, como se fosse me atacar. Mas na mesma hora, ele foi interrompido por um dos seus amigos que disse: "Pare, Vladir! Por acaso não sabe que é proibido atacar o entregador?" Então, o Vladir se conteve e voltou para junto aos demais. Eu estava em pânico. Aquilo para mim foi a gota d'água. Corri para dentro do carro e cantei pneu dali. Até hoje, quando me lembro do meu desespero para fugir daquele lugar, me causa muita angústia. Não sei como consegui, mas depois de uns 40 minutos, encontrei a estrada novamente e acelerei aquele carro no limite. Fui para casa com o carro da funerária. E quando amanheceu, mesmo sem ter conseguido dormir, levei o veículo para entregá-lo ao chefe, com a decisão de pedir contas do emprego. Quando estacionei o carro e ia saindo, tomei um tremendo susto com aquela senhora vestida de preto, com um chapéu escuro. Ela estava parada em frente à funerária e perguntou diretamente a mim. E sem ao menos dizer bom dia, ela me perguntou se eu entreguei a mercadoria. Aquela velha possuía a aparência de uma pessoa perturbada, e eu nem olhei para ela direito. Entrei e falei tudo para o meu chefe, inclusive que nem queria o dinheiro e que não iria mais trabalhar em nenhuma funerária. Eu e o meu chefe discutimos bastante. Então resolvemos chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou, a mulher já não estava mais lá.
Algum tempo depois, me encontrei com a minha cunhada, que coincidentemente é de Minas Gerais. E ela revelou-me que existe na cidade um estranho e antigos casos de vampiros que habitam aquele cemitério abandonado. Inclusive, muitas pessoas e animais foram atacadas na região. E com o tempo, passou a surgir até padres que se diziam caçadores de vampiros. Não sei o que foi tudo aquilo, mas foi uma experiência assustadora. E nunca mais vou esquecê-la por toda a minha vida. Agora, preciso relatar os acontecimentos que vivenciei pouco tempo depois. Logo após a minha saída da funerária. Realmente, eu fiquei por um longo tempo sem saber exatamente o que tinha acontecido naquela noite tenebrosa. Tudo era muito estranho, e nada mesmo iria se encaixar, a não ser que eu tivesse coragem de retornar ao local e me informar melhor. Resumindo, iria fazer uma investigação. Quase um ano depois, e por coincidências no Halloween, tomei a decisão de que iria em busca de uma resposta para o ocorrido naquele cemitério. Se fosse por curiosidade, eu jamais faria isso. Mas este não era o motivo. O problema era que eu nunca mais tinha conseguido dormir novamente bem. Acordava sempre no meio de um pesadelo, onde eu estava correndo sozinho no meio de uma estrada deserta, em direção àquele cemitério. No sonho, aqueles velhos e velhas corriam atrás de mim. Porém, quando eu chegava no cemitério, o portão estava trancado e eu não conseguia entrar. Então as criaturas pulavam em cima de mim, sugando o meu sangue. Daí se tornavam jovens, como aconteceu daquela vez. Às 3 da manhã, eu acordava suando frio e sempre conseguia ouvir um ruído de morcego rodeando a minha casa. O mesmo ruído do pesadelo. Quando visitei um padre, ele me explicou assuntos como lobisomens, vampiros e metamorfos. Mas acreditava ele se tratar de vampiros, pois quando eles marcam a vítima, a perseguem por toda a vida. O padre me deu um frasco com água benta e pediu para que eu passasse em todas as janelas e portas da minha casa. E me alertou também de nunca convidar nenhum estranho para entrar em minha casa, pois poderia ser um vampiro disfarçado. Bem, após seguir a orientação do padre, os pesadelos diminuíram, mas não pararam. Bem, me cansei dos pesadelos. Expliquei para minha esposa e disse que iria pegar o carro e me dirigir até aquele cemitério e descobrir o que de fato aconteceu. Ironicamente, eu peguei a estrada no dia 31 de outubro e chovia muito naquela tarde. Eu tive que reduzir a velocidade para uns 80 km por hora. Bem, eu não me lembrava exatamente o caminho, mas estava disposto a fazer o necessário para encontrar aquele cemitério. Estava determinado. Com muita dificuldade, embaixo de chuva e enfrentando ruas emburacadas, acabei encontrando o temível cemitério. O lugar era realmente isolado e parecia não ter ninguém por perto. Estava aparentemente abandonado. Entrei e comecei a andar por lá. Como era previsto, o meu celular não dava nenhum sinal de vida. Andei por entre os túmulos, observando os detalhes dos falecidos, quando percebi
que não havia nenhum morto recente e que a data mais próxima de óbito que encontrei foi ainda do ano de 1896. Ao longe, avistei uma mulher vestida totalmente de preto e parecia aquela mesma mulher que entregou a caixa na funerária. Ela estava em frente a um túmulo, de cabeça baixa. Comecei a me aproximar, e quando ela percebeu que eu estava chegando, me olhou de lado e subitamente seguiu caminhando adiante. Em cima do túmulo que ela estava em frente, se encontrava aquela caixa preta. O mais estranho é que eu estava perto, mas ela dava passos muito mais rápidos que os meus. E por mais que eu tentasse, parecia que não conseguia alcançá-la. A distância aumentou, e numa curva por entre os matos muito altos, que não eram podados há muitos anos, a mulher misteriosamente sumiu. Me cansei bastante, porém, quando me virei, tomei o maior susto de minha vida. A mulher surgiu na minha frente, e tamanho foi o susto que caí para trás. E ela, com muita raiva, disse: "O que faz aqui?" Eu desabafei com ela. Disse sobre os pesadelos e sobre os vampiros. Perguntei sobre a caixa com bolsas de sangue e qual era o motivo daquilo tudo. Ela afirmou que as bolsas de sangue na caixa era para alimentar as forças das trevas que ali habitavam. E se ela não os alimentassem, as criaturas iriam atacar pessoas e animais para saciar sua sede de sangue. Perguntei para ela por que ela mesma não veio trazer a caixa com sangue. Ela disse que eu entenderia tudo mais tarde. Porém, eu precisaria ir embora daquele lugar antes do pôr do sol, ou algo muito ruim poderia acontecer comigo. Já era por volta de 17 horas, então saí dali às pressas. Quando fui em direção ao meu carro, surgiu na minha frente aquele espectro, o mesmo dos meus pesadelos. Ele aparecia em forma de um tornado escuro e possuía olhos vermelhos, com um cheiro muito forte de podre. Comecei a rezar o Pai Nosso. Fechei os olhos e disse em voz alta: "Vá embora, em nome de Jesus!" Como a chuva ainda não tinha cessado, a escuridão tomava conta do lugar. Acelerei o carro e saí cantando o pneu. Mas logo fiquei atolado no barro e tentava a todo custo sair dali, mas era inútil. Então tive que sair do carro para empurrá-lo, pois não havia outra opção. Recolhi alguns gravetos e coloquei embaixo da roda. Fiz algumas tentativas para tirar o carro do barro, e foi quando aqueles vultos iam se aproximando de mim. Quando chegaram mais perto, percebi que eram aqueles jovens de aparências pálidas, que outrora eram velhos, e enquanto se aproximavam, me encaravam com aqueles olhos vermelhos e pareciam falarem na minha cabeça, pois fiquei hipnotizado e não conseguia me mexer, e sequer pensar em algo para sair daquela situação. Uma daquelas moças segurou meu braço e um rapaz segurou meu outro braço, e ambos começaram a chuparem o meu pulso. Em seguida, senti uma picada anestesiante e algo
que parecia drenar o meu sangue. E por mais estranho que pareça, era uma sensação de puro êxtase. Era algo muito bom. Foi quando aquela senhora de preto saiu de dentro do cemitério e disse algumas palavras que eu não entendi. Porém, me fez despertar daquele transe. E aquelas criaturas logo em seguida se afastaram de mim. A velha gritou para que eu entrasse no carro e fosse embora. Quando saí do transe, o pavor tomou conta de mim novamente. E por sorte, dessa vez, consegui tirar o carro do barro. Comecei a sair de lá, e quando peguei a estrada, tenho certeza de que não via aquelas criaturas pelo meu retrovisor. Mas quando eu olhava para trás, todos estavam lá me encarando com aqueles olhos vermelhos e longas presas. Fui muito tolo em ter retornado novamente naquele lugar. Mas pelo menos desse dia em diante eu nunca mais tive nenhum pesadelo e nem senti aquelas energias malignas. Bobo fui eu, pois deveria suspeitar desde o princípio, quando me ofereceram aquelas enormes quantias para somente levar a caixa. Pois é como se diz o velho ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa noite. Moro em uma cidade no interior do Paraná, que se chama Guaíra, e nela tem um hospital abandonado há cerca de 8 anos. É uma estrutura grande para o porte da cidade, um prédio cinza e velho de 11 andares e extensos corredores gelados. O lugar fica no final de uma rua, que é cercado por árvores, que deixa o local mais sombrio que o habitual. Certo dia, um amigo meu que se chama Patrick, que é formado em artes, teve a ideia de fazermos um filme. Filme este com câmeras amadora, estilo Bruxas de Blair e atividade paranormal. Mas primeiro queríamos entrar no hospital para ver como estava o lugar e pensar melhor nas tomadas. Porém, nunca tinha dado certo de fazer isso. Uma bela noite, estava com este amigo e mais um casal de amigos jogando conversa fora. E então surgiu a ideia de finalmente entrarmos no hospital para vermos como estava. Era mais ou menos 1h da manhã. Então entramos por uma porta dupla frontal do hospital, que já estava arrombada. Assim que abrimos a porta, uma lufada de ar frio e com cheiro de podre passou por nós. A porta dava para um extenso corredor escuro, com vários vidros quebrados e cacos no chão. Ligamos as lanternas que trouxemos e continuamos seguindo em frente. Era comum ouvir vários barulhos, mas não estranhamos, pois devido ao tempo de abandono, provavelmente havia vários animais no local. Subimos um lance de escadas e o cheiro de podridão aumentou. Todavia, um silêncio tomava conta do lugar. Meus amigos foram seguindo pelo lado esquerdo e eu pelo lado direito, até chegar a uma porta entreaberta. Apontei a lanterna e abri vagarosamente a porta, e o meu coração acelerou, pois vi
uma enorme silhueta, lambendo uma poça de sangue a alguns metros à frente. Iluminei com a minha lanterna e um amigo meu chegou perto de mim. Quando jogamos a luz naquilo, a criatura nos olhou e pudemos ver perfeitamente o que era aquela coisa. Era um cachorro enorme de olhos vermelhos, com um corpo bem desproporcional. Estávamos em pânico, mas mesmo assim nos afastamos dali em passos lentos, sem fazer nenhum movimento brusco. A fera, nos encarando, começou a rosnar para nós. E daqueles dentes enormes escorriam baba e sangue. Foi uma cena horrível e sinistra. A fera era muito peluda, mas onde não tinha pelos, era arroxeado e com cicatrizes pelo rosto. E o mais terrível, aquilo começou a ficar de pé como uma pessoa. Saímos correndo do lugar e ouvimos a criatura urrar. Acredito que aquela coisa só não nos alcançou porque fechamos a porta na sala em que aquilo estava. E pelo fato da criatura não possuir mãos, a coisa ficou tentando derrubar a porta. Saímos correndo do lugar, tropeçando entre as pernas. O hospital parecia não ter fim, e não sabíamos se aquilo estava atrás de nós ou não. Até que finalmente saímos do hospital e corremos para longe dali, para um lugar mais movimentado, aonde havia carros passando. A imagem que vi era terrível e nunca mais vou esquecer. Passei noites tendo pesadelos e desde então decidi compartilhar esse fato para tentar me aliviar dessa horrível lembrança, que mais parece um pesadelo. Não penso em voltar ao hospital nunca mais e quero apagar aquela noite da minha memória, pois, como diz o velho ditado, quem procura sempre acha. Boa noite. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital de Los Angeles, Califórnia. Ela estava apenas com um vestido branco, coberto de sangue. Mas isso não causou nenhuma agitação, pois era um episódio monótono. As pessoas sofriam acidentes e procuravam pelo hospital mais próximo para atendimento médico. Porém, havia duas coisas naquela mulher que chamaram a atenção e provocaram terror nos funcionários. A primeira é que ela não era exatamente humana. Era muito parecida com um manequim, mas a sua flexibilidade e fluidez era de um ser humano normal. O seu rosto era tão perfeito como o de um manequim, sem sobrancelhas ou maquiagem. A segunda razão pelo qual os funcionários se agitaram é que ela estava com um gato apertado entre os seus dentes. A sua mandíbula estava tão apertada ao gatinho a ponto de nenhum dente poder ser visto. O sangue do gato jorrava para fora de sua boca, por cima do vestido e no chão. Então, a um certo momento, ela o puxou para fora de sua boca e o deixou jogado no piso do hospital. A partir deste momento, ela foi levada para uma sala hospitalar. E antes de ser limpa e preparada para a sedação, ela parecia completamente calma, sem expressão e sem movimentos.
Os médicos acharam melhor contê-la, até que as autoridades chegassem para avaliar a situação. E ela não protestou. Os funcionários não foram capazes de obter qualquer resposta ou explicação dela, pois a maioria se sentia muito desconfortável em olhar diretamente para ela durante mais que alguns segundos. Quando a equipe tentou dar-lhe o sedativo, ela se defendeu com força extrema. 2 membros da equipe dominaram e ergueram seu corpo por cima da cama para firmar-lhe. A sua expressão estava em branco. Ela revirou os olhos para o médico que estava com o sedativo e fez algo incomum. Ela riu. E enquanto ela ria, a enfermeira que estava logo ao seu lado gritou de terror e entrou em choque. Os dentes na boca da mulher não eram apenas dentes. Eram pontos longos e afiados. Pelo que aparentava, os seus dentes estavam assim fazia tempo, pois estavam sujos, e entre eles restos de comida. O médico olhou para ela por um momento e disse: "Que diabos é você?" Ela se soltou dos doutores e, mesmo assustada, continuava sorrindo. Houve uma longa pausa, um silêncio perturbador. A segurança foi alertada. Sirenes e mais sirenes. Ao ouvir isso, ela se lançou para frente, afundando os dentes no pescoço do médico, rasgando a sua jugular e deixando ele no chão, já morto. E quando ela se levantou, os seus olhos eram perigosos, inseguros, afirmou a enfermeira. Ela se aproximou de outro doutor apavorado e disse: "Eu sou o diabo." Os outros médicos olharam assustados para ela, enquanto ela era detida pelos agentes de segurança. Não se tem mais notícias do que aconteceu. Este relato foi dado pela enfermeira, que ajudou e presenciou tudo. Depois do incidente, ela deu uma entrevista para um escritor e nunca mais foi vista. O mesmo aconteceu com os outros 2 médicos e os agentes policiais, que não quiseram dar entrevista. O caso ficou em aberto por bastante tempo, mas depois de um tempo foi para os não resolvidos. Sempre que ouço essa história, sempre me lembro daquele velho ditado: "Você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você." Boa noite. Este relato foi contado pelo meu irmão há muito tempo atrás. Ele trabalhava à noite em um enorme hospital antigo de Mogi das Cruzes, fundado na década de 20. Lá existem diversos setores espalhados em alguns prédios. Inclusive, conta-se que havia há muito tempo atrás isolamento para leprosos, que na maioria das vezes morriam lá. Talvez por ser muito antigo, muitas histórias são narradas por funcionários e até por pacientes deste hospital. Pois bem, um dos seus prédios funciona no subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. E ao lado ficava o DML,
departamento de material de limpeza. Uma saleta onde os funcionários da limpeza transitavam a todo instante. Ali do lado também havia uma sala de enfermagem e outras que não vêm ao caso. As salas do subsolo são dispostas como que ao redor de um salão de livre trânsito, para todas as suas portas. O necrotério serve apenas para guardar eventuais corpos de recém-falecidos, que lá ficam por pouco tempo, até serem encaminhados, e raramente ficam por muito tempo. O acesso a esse subsolo, vindo do andar de cima, é feito por uma rampa, descendo em forma de L. E quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. A funcionária da limpeza, após difícil e longa recuperação do choque sofrido, contou que estava limpando o corredor em forma de L, de cima para baixo, em direção ao salão do subsolo. E após completar a limpeza do subsolo, guardou o material de limpeza no DML e encaminhou-se rumo à saída. E ao se aproximar da rampa, deparou-se com uma mancha vermelha escura no chão. Estranhou, olhou para os lados intrigada e indagando de onde poderia ter surgido aquela enigmática poça de sangue. Olhou para o teto para averiguar possível vazamento, mas nada. Não havia explicação para aquilo. Ainda mais porque havia acabado de limpar tudo. Como a obrigação dela era manter tudo em ordem, ela voltou para a saleta de materiais, pegou só o necessário e foi dar cabo daquela mancha, usando um pano úmido, balde e rodo. Esfregou e a mancha não saiu. Tirou o pano do rodo, agachou-se e tentou retirá-lo usando a força das mãos. Até que por fim conseguiu limpar aquele líquido vermelho. Quando se levantou, percebeu que atrás dela havia outra mancha igual. Bem, ela fez a mesma coisa. Abaixou e esfregou muito, até a mancha viscosa desaparecer. O silêncio do local era perturbador. O único som eram os movimentos do seu esforço contra a misteriosa mancha vermelha. As manchas foram aparecendo seguidamente como uma trilha e afastando cada vez mais da rampa de saída, encaminhando a funcionária em direção ao necrotério. Já próxima de sua entrada, de costas para ele, ela se agachou para efetuar a limpeza e sentiu como se alguém passasse rente às suas costas, ainda que sem som algum. Aquela silhueta típica de quando alguém passa muito perto do nosso corpo. Um calafrio imediato varou a coluna dela de alto a baixo. Sentiu um cheiro de coisa podre. Ainda agachada de costas para o necrotério, ela levantou a cabeça e olhou à sua frente, em direção à saída, para aquela rampa em forma de L. E foi aí que ela viu olhando para ela uma mulher ou algo parecido. Era uma criatura horrível. Aquele ser tinha estatura mediana, corpo esquelético, típico de quem padece de moléstia grave há muito tempo. No rosto rasgava um corte ou uma cicatriz aberta que desfigurava desde o canto da boca
até o olho direito e passando acima dele. A cabeça estava inclinada para o ombro esquerdo, revelando ainda mais a ferida no lado direito da face. Os seus cabelos eram desgrenhados e pesados, cobrindo parte do corpo. Ela usava uma espécie de mortalha tenebrosa, semi-transparente. E esta mortalha completava a imagem sombria. O olho esquerdo do espectro era o único preservado, de um tom verde esbranquiçado. A faxineira ficou em estado de transe. A criatura tinha um rasgo do lado direito da boca. Aquele rasgo revelava uma parte dos dentes enegrecidos e do imenso corte que vertia aquele sangue vermelho escuro, escorrendo pela face direita. O sangue escorria pelo pescoço, passava pela mortalha e caía no chão, onde a nova poça se formava sem tocar os pés daquele ser horripilante, que pairava a poucos centímetros do solo. Ao primeiro impacto da surpresa de saber que não estava só, foi violentíssimo. Nos últimos instantes de lucidez, ela sabia que não podia sair, já que aquele ser estava parado no acesso à rampa de saída. A sua única opção foi correr para a sala do necrotério vazio e de lá gritar com todas as forças em busca de socorro. Os funcionários correram até lá, porém aquele espectro já havia desaparecido. Eles entraram no necrotério e encontraram a pobre moça. E o seu corpo, já sem cor, tremia muito. Ela dizia o tempo todo palavras desconexas, devido ao trauma. Os funcionários levaram ela para o piso superior, para que ela pudesse ter um atendimento médico. As outras duas faxineiras notaram uma única poça de sangue logo à frente da rampa, mas resolveram não comentar sobre o assunto. Olha, na noite em que meu irmão me contou isso, inclusive outros fatos desse tipo vivido por ele naquele hospital, acordei de madrugada e fiquei imaginando aquele ser horrível, com sangue vazando da cara, e não consegui mais dormir. Este fato me lembrou aquele velho ditado: quando não tiver mais espaço no inferno, os mortos andarão sobre a terra. Boa noite. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei muito doente. Tive infecção renal e urinária, além de anemia e pneumonia. Me sentia muito fraca, sem fome e sem ânimo para brincar e estudar. Eu tinha que dormir sentada, porque não conseguia respirar direito. A minha mãe ficou vários dias me levando ao médico do SUS, e ninguém dizia ao certo qual era o meu problema. Os remédios não funcionavam, e eu continuava com febre, falta de ar e piorava cada dia, pois vomitava e já não me alimentava mais. O desespero começou a tomar conta da minha família, e o meu avô resolveu pagar um médico particular para tentar descobrir o que de fato eu tinha. A anemia e as infecções, os outros médicos já haviam dito que eu tinha.
mas a pneumonia ninguém descobria. E eu estava ficando inchada. E isso era muito ruim por causa dos rins. Já examinada, o médico disse que eu estava com pneumonia dupla e avançada, e era preciso ser internada às pressas para iniciar o tratamento. A minha internação foi numa segunda-feira, e neste mesmo dia, os meus avós realizavam estudos kardecistas junto de outras pessoas. De repente, meu avô recebeu uma entidade e que aos poucos se apresentou. Ele dizia que era um espírito de um índio que era pajé e estava ali para esclarecer o mal-entendido no diagnóstico da radiografia, e que eu estava sendo acompanhada por um espírito que desencarnou por causa de uma tuberculose, e que a radiografia estava mascarada devido ao encosto. Meus avós deram início a uma série de preces, orientadas pelo pajé, pedindo que o espírito se afastasse de mim, porque estava me fazendo muito mal. E por quase 40 minutos eles ficaram orando. O espírito do índio disse que me ajudaria e que estaria presente no hospital acompanhando o trabalho dos médicos e enfermeiras. E disse ainda que eu ficaria bem. Não sei explicar exatamente, mas na minha primeira noite no hospital, eu consegui dormir deitada. Respirava melhor, e mesmo não estando muito acomodada, eu dormi. Fiquei lá por 4 dias e logo me curei. As infecções e anemia estavam sob controle, e eu já me interessava por comer e brincar. Agradeço muito a esse espírito do índio, pois se talvez ele não tivesse intervido, algo pior poderia ter acontecido. Com certeza, Deus o enviou para orientar aqueles que tentavam me salvar. Pois é como diz aquele velho ditado: para quem está perdido, qualquer mato é caminho. Boa noite. Faço parte de um grupo da igreja que pelo menos 2 vezes por semana visitam pessoas enfermas e acamadas. Vemos estampado nos rostos dos enfermos a alegria e o carinho em nos receber, e isso é muito gratificante. Havia uma senhora, a qual visitávamos, que era um exemplo de vida. Há mais de 10 anos, havia tido câncer no seu esôfago, e até então respirava através de um balão de oxigênio, ligado a um fio extenso, o qual lhe dava liberdade para se locomover pelos cômodos de sua casa. Todas as vezes que íamos em sua casa, ela nos recebia com um sorriso sincero e muito amor. Há uns 2 meses, estávamos reunidos na igreja, quando veio a notícia que ela estava hospitalizada e bastante enferma. Fiquei muito triste, pois da última visita em sua casa, ela aparentava estar tão bem. O que vou narrar agora foi contado pela sua filha, que se encontrava com ela no hospital. Maria foi internada com sérios problemas respiratórios e acabou entrando em coma. Passavam-se os dias e ela apresentava uma certa melhora, mas no dia seguinte o seu estado piorava, e assim ficou por vários dias. Alguém informou a sua filha que aquela senhora
não era para estar viva, e que talvez quisesse alguma coisa ou estivesse esperando por algo. Os dias iam passando e ela não apresentava melhoras. Até que um dia, a sua filha estava ao seu lado no leito do hospital, quando chegou um grupo de visitas. Eram conhecidos daquela senhora. Disseram que estavam em casa, quando sentiram que deveriam ir até o hospital para fazerem uma oração por ela. Se ajoelharam todos ao redor da sua cama e elevaram uma oração a Deus, pedindo que fosse feito a sua vontade. Quando terminaram de orar, alguém contou que havia tido uma visão durante a oração. E assim ele disse: "Tive a visão de uma porta larga, toda branca e reluzente. Estava aberta. E do outro lado da porta havia luz, muita luz. Uma luz muito forte. Nisso veio a Dona Maria toda de branco. E sorridente, ela adentrou naquela porta e sumiu naquela luz." Depois disso, permaneceram por mais alguns minutos no quarto. E na despedida, a filha daquela senhora os acompanhou até a porta. Quando retornou ao leito para ver a sua mãe, ela já havia dado seu último suspiro. Esta é uma história muito comovente, e muitos até duvidam de sua veracidade. Mas para quem duvida, eu só digo aquele velho ditado: na hora do sufoco, não existe nenhum ateu. Boa noite.